Olá, estamos abrindo mais um podcast Zé Café. E graças a Deus, mais uma vez, continuando no nicho Zé Café Saúde. Hoje o assunto, para mim, é novidade, desconhecido. Não tenho, aliás, eu não sou médico também, não preciso ter, né? Mas assim, vai ser muito interessante o papo, porque o meu convidado vai falar de coisas que vocês talvez, a maioria das pessoas não conheçam no dia a dia, no comum da medicina. Eu vou apresentar para vocês o meu convidado agora, Dr. Márcio Prado. Queria que você se apresentasse, Márcio. Olá, Zé. É um prazer estar aqui contigo. Prazer é meu. Pode ter Me certeza. comunicar com o seu público e trazer um pouco aí de informações da nossa vivência. Mas fala um pouco mais eu conversando com você, você tem muito orgulho de ser casado com a Marcela e mais ainda de ser pai de gêmeas. Eu falo que tudo existe uma razão, tudo se comunica, tudo faz sentido quando a gente está aberto a buscar respostas, né? Então, a minha relação com a Marcela, a gente teve muita dificuldade para ter filhos. Entendi. E esses acontecimentos foram, assim, muito inusitados, porque a gente tentou de todas as formas fazer fertilização in vitro e foi uma dificuldade danada, a gente pressionado pelo tempo, porque ela achou que estava ficando mais velha e tal. E aí, de repente, a gente vê que não ia dar mais. A gente quase joga a toalha, Zé. E aí nós entramos para a adoção. Legal. Em todo esse processo de adoção, né? E é um processo um pouco doloroso, né? Sem dúvida. E quando o oficial de justiça bateu na minha casa para falar que tinha chego o nosso filho, foi quando a Marcela fez o exame de gravidez e deu positivo, no mesmo dia. Uau. Então, eu não acredito em coincidências, eu acredito em respostas, né? Então, quando a gente busca com as perguntas certas, as respostas vêm se a gente estiver abertos a ela. Então, por isso que eu me emociono sempre em falar dessas histórias. Não, mas eu acho importante que você coloque isso, porque também lá mostra um lado humano, que a gente tem que conhecer dos nossos entrevistados. Sim. Que se você entrevistar só profissionais aqui, eu só vou entrevistar CNPJ, isso não vai falar, só vão falar em dinheiro, em negócio, não é bem assim. Bom, vamos entrar agora nas novidades. O que é a homeostase? Bom, homeostase nada mais é do que equilíbrio, né? É o equilíbrio do nosso corpo. E o nosso corpo, ele não é somente um corpo, né? Mente, corpo, espírito, tudo trabalhando ali em sintonia e sinergia. E a forma correta dele funcionar é que vai trazer o equilíbrio. Então, o novo conceito hoje de saúde é a gente estar equilibrado. Nós temos a homeostase. Então, hoje é um assunto que é muito falado na internet, nas redes sociais, mas às vezes as pessoas não sabem. É um nome científico, porém, se eu pudesse dar um sinônimo para ele, é equilíbrio. Quando você fala equilíbrio, corpo e espírito. Quando a gente entra no detalhe da homeostase, é o equilíbrio bioquímico que existe no nosso corpo. O nosso corpo agora ele está se equilibrando a todo tempo. Mas isso se dá com o advento também das nossas emoções, da nossa mentalidade, do meio externo e do meio interno, que repercute aí nesse equilíbrio ou desequilíbrio. Que o equilíbrio passa pela qualidade de vida, pela qualidade de sono, pelo aquilo que você come, pela tua saúde preventiva que você faz, tudo Sim. isso. Existe uma diferença entre tratar sintomas e promover saúde? Muito. Primeiro, a gente, quando está falando ali em relação à mentalidade, né, é a gente olhar a doença não pelo sintoma, e olhar pela causa, o que está causando aqueles sintomas. Então, quando a gente busca, o nosso corpo fala o tempo todo, né? O nosso corpo ele se comunica justamente quando ele está no desequilíbrio, na falta de homeostase, através de doença. E a doença tem sinais e sintomas, que vai ser a comunicação falando, olha, alguma coisa não está funcionando da maneira correta. E o nosso corpo reage a isso através desses sinais e desses sintomas. Às vezes a pessoa vai para a questão da dor e o profissional trata da dor. Vamos tirar a dor do cara. Sim. Mas qual é a causa da dor? Perfeito. É Certo? exatamente isso. Tá. Por que as pessoas estão tão cansadas e dormindo várias horas? Por que esse cansaço coletivo?
Eu acho que isso daí, primeiro, é uma questão já do mundo moderno, né? Hoje as pessoas estão dormindo menos, A tecnologia atrapalha, né? consumindo informação demais, a tecnologia está aí, a luz artificial hoje, ela impacta também na questão do equilíbrio, que é, por exemplo, a produção da melatonina. Eu falo que para a gente entender sobre equilíbrio, homeostase, corpo, mente, espírito e universo, é só a gente abrir a janela da nossa casa, que está ali tudo em harmonia e em equilíbrio. Então, quando a gente fala que o mundo moderno hoje deixou de ter, por exemplo, hoje a gente chega em casa já tarde da noite, e aí é a hora que a gente vai consumir tela, é a hora que a gente vai ter o tempo para poder fazer uma outra alimentação, e ali a gente começa a ter um desequilíbrio na questão da qualidade do sono, porque todo mundo acha que o sono começa a hora que a gente vai dormir, mas o sono começa quando a gente acorda. Olha, essa informação sua eu achei muito filosófica. O sono começa quando a gente acorda. Exatamente. Como é que eu traduzo isso na prática? A gente tem o nosso relógio biológico. Sim, eu também preciso entender, porque o meu público te entenda, entendeu? Então vamos lá. A gente, dependendo do estado que nós acordamos, a gente vai ter hoje o dia inteiro ali para a gente executar as nossas atividades, não Sem só dúvida. profissionais, sociais, todas elas. E se a gente não dormiu bem, a gente acorda cansado, né? E mesmo assim, o sono, ele vai acumulando. E a gente hoje, com essas questões da modernidade, da nossa agenda sempre com compromisso, a gente não consegue recuperar o sono perdido. E aí a gente fica sempre em débito. Então, quando eu falo que o sono começa quando a gente acorda, a gente ali tem que estar muito bem alinhado com o horário que a gente vai dormir e as coisas que nós iremos fazer durante o dia para nós termos a higiene do sono, o sono de qualidade. Eu entendi que você já está me encaminhando, meu raciocínio aqui está sendo montado. Como é que você adquire qualidade de sono? Bom, a qualidade do sono é justamente a gente ter hábitos, né? Então, muitas vezes hoje, a gente não tem ali uma rotina que permite a gente dormir sempre no mesmo horário, acordar no mesmo horário. Então, é cada vez mais difícil isso acontecer, porém, isso é muito necessário porque o nosso corpo ele funciona como um relógio, realmente. Então, a partir do momento que eu acordo, que a gente tem uma rotina do sono de acordar sempre o mesmo horário, o meu corpo vai se acostumar àquilo. O corpo humano se adapta a tudo, Zé. Sem dúvida. O ser humano é o único que se adapta em qualquer ambiente, né? Moram pessoas na cidade com 70 graus negativo, como moram mesmo em lugares de 45, 50 graus. Se adaptam, os esquimós e tudo isso. Os outros seres vivos não têm essa facilidade. Mas continuando na qualidade do sono, a melatonina só acontece no escuro? Olha, isso é um Dormir assunto... de TV ligada. Bom, primeiramente que a gente está num estímulo ali. Como é que era antigamente? Antigamente tinha televisão, na época das cavernas, né? Então, o sol já se punha, a gente acendia a fogueirinha, fazia a última alimentação e já ia dormir. E acordava quando o sol já estava ali nascendo. Então, hoje em dia, não. Hoje em dia nós chegamos com o advento da energia elétrica, a gente tem ali a luz dentro de casa, então a gente vai ter à disposição da gente a luz a hora que a gente quiser. Entendi. E ali a gente começa a consumir a tela, então a gente vai acabar jantando mais tarde, consumindo tela, assistindo um jogo de futebol, de repente preenchendo um relatório do trabalho. E aí o que acontece com a melatonina? Eu vou fazer uma comparação. Melatonina é uma planta que muita gente conhece, que é aquela que é dama da noite. A dama da noite. A dama da noite, ela vai soltar aquele cheiro maravilhoso num determinado horário e depois ela para. Então ela está em perfeito equilíbrio, perfeita homeostase, em equilíbrio com o meio ambiente. Então ela tem um horário onde ela solta aquele odor. E nós temos um horário que a melatonina é produzida pela hipófise. E justamente a hora que a luz vai diminuindo. O ser humano é dotado de uma capacidade de reconhecer
a luz natural da luz artificial. Isso foi o Prêmio Nobel de Medicina de 2017. Ah, é? Então veja como nós somos uma máquina perfeita. Olha a capacidade humana de reconhecer a luz natural da artificial. E através daí a gente usa a tecnologia contra a nossa saúde ao invés de usarmos ela a favor da nossa saúde. E aí as pessoas começam a ter desregulação e não sendo contra, mas ali olhando de uma forma mais natural, a pessoa suplementa algo que o nosso corpo deveria produzir. Entendi. E como que a nossa hipófise vai interpretar isso? Poxa, se o Zé está suplementando a melatonina, por que eu vou fabricar? E chega uma hora que a nossa hipófise vai ficar preguiçosa. Então, ao invés de nós estimularmos ela a fabricar mais para nós dormirmos com mais qualidade, a gente vai lá, suplementa e ela cada vez mais vai fazendo com que não produza tanta melatonina. E dentro dessa linha de sono, que eu acho que é muito importante, hoje eu durmo bem. Mas quais são os maiores erros que as pessoas cometem antes de dormir? Bom, são vários, né? Então, a alimentação, dormir, por exemplo, com o estômago cheio, obviamente que aquele fluxo de sangue vai estar na nossa região ali abdominal e não deveria estar fazendo aquilo naquele momento. A ingestão de estimulantes, hoje as pessoas aí consomem não só energéticos, mas café, o café na hora errada, né? Eu tomo descafeinado à noite. Ótimo, excelente. E a questão dos hábitos, né? Que são ali as telas de, ao invés de nós promovermos um relaxamento, já temos a higiene do sono, que é um preparo para nós dormirmos, a gente fica ali consumindo tela até a hora que o sono vem, ou seja, para apagar realmente. E isso não é um sono de qualidade, isso não é um processo natural onde a gente vai ter um sono aí natural também. Então vamos lá. Nós estamos falando de equilíbrio. Ok. O que leva ao equilíbrio são hábitos saudáveis. Perfeito. E a gente hoje tem uma tendência a não ter hábitos muito saudáveis pela demanda da vida. Eu já posso dizer que eu tenho uma vida mais estabilizada por causa da idade, papapá. Mas a gente também faz um monte de bobagens porque a gente acha que o corpo dá conta. Só que isso vai somando negativamente na nossa conta da vida. Água é importante? Água é fundamental. Nosso corpo... Água só quando tem sede? Não. A água, só para você ter uma dimensão da importância da água no nosso organismo, o nosso corpo é 70% água. Uhum. Então, o nosso planeta é 70% água. Somos mais água do que qualquer outro elemento. Então, a água é fundamental para nutrir, para que o nosso corpo funcione de forma adequada. E muitas vezes as pessoas nem imaginam, né, a importância de ter uma boa hidratação. Não é só a quantidade de água, mas também a qualidade que essa água está sendo ingerida. Agora você pegou no ponto. Eu vi você dando uma entrevista na CBN, eu acho, alguma coisa assim, onde você fala da água que a gente ingere. Vamos colocar uma vida normal. Água através do filtro. Filtro de pia, esses filtros e tal. É uma água que vem tratada, papapá. Essa é uma água boa? Para a qualidade de vida que você está tentando mostrar aqui? Olha, eu tenho todos os assuntos, aquilo que a gente vai buscar... Você falou em saneamento básico nessa entrevista. Você falou que o básico já é básico, o básico não é bom. O básico é bom? Não. Básico é básico. Então é aquilo que a gente tem ali disponível para a gente utilizar de uma forma básica. A mesma água que sai da torneira é a mesma água que sai do vaso sanitário. Exatamente. Então ela vem de uma estação de tratamento que passa por toda uma tubulação. Na estação de tratamento, né, e essa água é cíclica, porque ela sai e volta, sai e volta. Os dinossauros já beberam essa água. Né? Exatamente, mas ali existiu o advento da tecnologia, fez com que nós contaminássemos muito o lençol freático. Então essa água ela já vem com uma certa contaminação, ela ali tem ali os coliformes fecais, e aí nós temos as contaminações por causa dos agrotóxicos, pesticidas, aí vem as bactérias, e quando ela é adicionado esses componentes químicos, como por exemplo o cloro e também o flúor, até hoje ainda não entendo porque que é utilizado o flúor, é só a gente ter como parâmetro os outros países, mas independentemente disso, o flúor é responsável até por dar uma calcificação na hipófise, que fabrica a melatonina. Olha a correlação com tudo. Então vamos lá. Você está dizendo que no Brasil a gente usa
cloro e flúor, Isso. ok? Do teu ponto de vista, do teu estudo, da tua especialidade, você não colocaria flúor na água? A gente tem... Você quer entender por que tem flúor? O flúor não colocaria, tá? E o cloro hoje, ele é necessário, mas a quantidade de cloro e a falta de informação que as pessoas têm, por exemplo, o cloro, a água colorada com a quantidade de cloro que nós temos não poderia ser aquecida. Não poderíamos fazer um café, não poderíamos fazer um alimento porque ela vira trialometanos. Então é uma substância extremamente tóxica e até cancerígena. Então essa água é diferente daquela água que nós tomávamos antigamente, que era água de poço, água de rio ou água de fonte. Então vamos lá. A água que a gente usa hoje, na nossa vida, no dia a dia, não é uma boa água. Não é uma água de qualidade para nós fazermos o uso dela para nós hidratarmos nosso corpo. Porque muitas vezes ali ela não tem minerais essenciais e já vem com uma contaminação. A água hoje que nós utilizamos, existe um site, inclusive, chamado Mapa da Água. É só você colocar a sua região que você vai ter o descritivo do que contém a sua água. E aí a gente fica assustado, porque são antibióticos, são hormônios femininos. A água da Baixada Santista, existe um estudo recente que tem cocaína, né? Então, você imagina que essa água tem uma certa contaminação. E aí quando nós vamos olhar o nosso equipamento, que é o filtro, muitas vezes ele não é eficiente. E ele não sendo eficiente, né? Vou até rimar. O que os olhos não veem, o coração não sente. Uhum. Então ele não precisa ser eficiente. Ele só precisa existir. E é o que realmente acontece. A sensação psicológica é que aquela água foi filtrada. Exato. Mas veio o cloro, veio tudo. Veio tudo e mais um pouco. Então vamos sair um pouquinho da água do nosso filtro e vamos para o supermercado. Água mineral de garrafa são melhores? Bom, olha só que coincidência, né? Eu falo que sempre tudo se conversa. Nessa semana nós tivemos aí o maior player, a maior marca do mercado com a contaminação da água com bactéria, que saiu em todos os jornais, todas as mídias aí. Então a água, primeiro que ela é envasada numa garrafa de plástico. Se ela é envasada numa garrafa de plástico, aquele plástico vai estar suscetível aí à exposição de luz solar, a altas temperaturas, principalmente aqui no Brasil. Então, obviamente, que solta o bisfenol e microplástico. Tá, vamos lá. Você já condenou, eu vou usar a palavra condenou, você pode discordar, que a embalagem d'água não é a melhor. Não é melhor. Aquela água que pode ter sido bem processada na indústria, na fonte, só o fato dela ser engarrafada naquelas garrafinhas de plástico, ou garrafões, seja o que for, e vir pelo processo de transporte, armazenamento, não sei o quê, existe uma contaminação dessa água. Existe uma contaminação e o maior problema de todos hoje é o microplástico. Então parece que aquele plástico ele é lisinho, mas se nós olharmos microscopicamente, você vai ver ali que existem partículas de plásticos que a gente vai fazer a ingestão dela e vão entrar no nosso corpo. Então, além de tudo isso, além de uma dica que eu poderia dar, use garrafa de vidro, use garrafa de porcelana, qualquer outra substância que não seja o plástico. Tá, dentro disso que você falou agora, vamos voltar para casa. Eu peguei, enchi uma garrafa de vidro, agora, né? E deixei na geladeira. Existe alguma maneira caseira de melhorar a nossa água? Água que eu vou beber? A gente ali... Existem algumas coisas anunciadas na internet hoje, de mineralizar, de não sei o quê, misturar não sei o quê. Tudo isso é muito bom, mas a gente precisa primeiro entender da onde veio a água. Tá. E a partir do momento que a gente sabe que aquela água de repente é de poço, é de rio ou veio de uma fonte, a gente consegue ferver. Então a fervura da água é indicada para esse tipo de água que veio de maneira natural. Tá, agora vamos falar da água do filtro. A água do filtro, primeiramente, você precisa entender o equipamento que você tem, tá. E para isso a gente tem órgãos que funcionam, por exemplo, o Inmetro. Okay. O Inmetro ele fiscaliza todo tipo de filtro e equipamento de água. Então vai ter lá o seu selinho do Inmetro que vai dizer se ele retém ou não retém as partículas e qual a classificação, A, B, C, D ou E, né? Ele vai dizer se tem efeito bactericida ou não, ou seja, se ele mata bactérias ou não, tá?
e ele também vai analisar outros pontos específicos, se vai ter retenção do cloro, se tiver retenção do cloro, excelente. Então ali Existem filtros desse tipo no mercado? vários, existem alguns, né? Retém cloro? Que retém o cloro, que tem efeito bactericida e que também ele tem classificação A de retenção de Tá partículas. bom, então eu vou comprar um filtro. O que eu tenho que procurar no rótulo? O selo de metro. Primeiro Com essas critério, características. com essas características. Além disso, a nossa água Não é o mais bonito. não mais bonito. Tá. Geralmente, o critério que a gente usa é para ver se vai combinar com a cor da nossa cozinha, né? Isso. Então, O arquiteto, vamos botar um filtro vermelho, porque a parede é vermelha. o filtro é tudo igual. Não, não é tudo igual. Não é tudo igual. Não é? Então, esse é um primeiro cuidado que a gente Mas tem que ter. voltando à pergunta raiz que eu te fiz. Eu consigo melhorar minha água do filtro? Consegue melhorar se você tiver o equipamento certo. Tá. Então, ferver a água, que é um hábito, estou falando água filtrada, Sim. não resolve o problema, até piora. Se for água do saneamento filtro. básico da rede pública, sim. Então, fazer um chá já virou um risco. Virou um risco. Fazer um café, Sim. uau, você sabe que você está trazendo questões assim na cabeça das pessoas. Na minha, tá fazendo barulho, imagino isso quando for ao ar. Sim. Então, nós estamos assim, discutindo coisas que são antigas. Eu, por exemplo, utilizava o galão, né? É o famoso galão. E assim, o conhecimento é libertador, mas também, às vezes, ele traz pra gente a realidade e aí a gente tem as nossas escolhas. Eu soube que, por exemplo, nos Estados Unidos, aquele galão normal que a gente usa, ele pode ser utilizado no máximo 3 vezes. Aqui no Brasil, 150. Só que aqui quem conta? Quem conta? Então a gente não sabe como é feita a higienização daquele galão, que vai ser reutilizado algumas vezes, mas principalmente, Zé, aquela questão da exposição ao sol. Eu, certa ocasião, nessa mesma época que nós estávamos tentando engravidar, né? Eu olhei um dos garrafões que lá tinham na minha casa, ele estava verde. Putz. Existe vida, né? Microscópica. Exatamente. Então tudo isso impacta diretamente na nossa saúde. Se nós somos 70% água, como é que a gente vai ingerir algo que de repente não vai nutrir a nossa célula, que vai fazer com que o nosso corpo, tecidos e órgãos funcionem adequadamente? E a questão da água, que sintomas que você sente quando você está com pouca água? Dor de cabeça? O corpo avisa? Minha mulher fala assim, se você está com sede, não, está com fome, ela fala, bebe um copo de água antes, que pode ser que a fome passe. Perfeito, porque às vezes Tem sentido isso? Total. Às vezes a fome pode ser, na realidade, sede. Então ela está pedindo que você faça ingestão de algum alimento para ele poder retirar aquilo que é líquido daquele alimento para você poder se reidratar. Tá. Então, muitas vezes a pessoa acha que está com fome, mas está com sede. E lembrando que a sede ela é mais importante do que a fome pelo fato de nós, por um processo de desidratação, somos 70% água. Então, se nós tivermos uma água de qualidade, rica ali em minerais essenciais, que é outra coisa que as pessoas não imaginam. Então, nós temos na América do Sul um solo que ele é pobre em magnésio. Por isso que nós temos uma deficiência, nossa água não é magnesiana. Então, a partir daí, a gente tem que suplementar ou tomar uma água que contenha magnésio, potássio, cálcio. Então, nós entramos agora numa parte um pouco mais complicada, que é suplementação. Então, você entende que a gente sempre tem um déficit. Sim, a suplementação sempre orienta a procurar um profissional que seja especialista na área. Eu tive uma nutróloga aqui que nós entramos. Excelente. E nós conversamos até a questão da praticidade hoje. A gente usa whey, creatina, não sei o quê, e de verdade isso se resolve com a alimentação. Você tem mais proteína numa moela do que no whey. E aí eu vou um pouquinho mais longe e um pouquinho mais a fundo. Não adianta você ingerir se você não tem o transporte e se você não ingerir uma água de qualidade que vai trabalhar na permeabilidade dessa membrana. Então o indivíduo ele compra o melhor whey do mundo, só que ele toma uma água de péssima qualidade. Então como é que vai ser a absorção e o transporte daquilo que ele ingeriu? Meu pai do céu. Olha, é privilégio do seu podcast, porque a gente entra assuntos. Agora eu vou pirar a cabeça de vocês. Agora eu pirei, vocês vão pirar. O que é biohacking?
Biohacking nada mais é. Biohacking todo mundo acha que é uma coisa nova. Parece hack, já pensa em hacker. Não é? Mas de certa forma é muito próximo de hackear o nosso próprio corpo para ele funcionar mais e melhor. Então, biohackear é a gente transformar o nosso corpo com toda a potencialidade que ele tem através de recursos. Todos eles podem ser não só recursos tecnológicos, mas através de uma boa suplementação, de uma boa hidratação, de um bom sono e deixar com que a natureza haja de forma eficaz para regular o nosso corpo, para trazer aquela homeostase que nós falamos no início do programa. Então, por exemplo, a gente mora aqui, né, numa região onde tem praia. E às vezes a gente encontra indivíduos que fazem anos que não pisa descalço ali na praia. Não vai dar para fazer uma caminhada. Então você imagina, a gente necessita de fazer o aterramento. Hoje em dia existe uma modalidade que está muito famosa, que é o grounding. Pessoas descem das outras regiões do interior para pisar ali naquele solo da praia para você desmagnetizar o corpo. Olha só que interessante. Um amigo meu que fala que a calma não é água com açúcar, é água com sal. Exato. Mergulhar. Perfeito. Que Hoje a ciência explica... Não é para tomar água com sal que eu estou falando, é mergulhar. Mas você sabia que a água do mar, o grande problema da água do mar para o consumo humano é porque ela contém muito sódio. Sim. Mas ali ela é rica em minerais essenciais e é uma água extremamente alcalina. Então, se nós tivéssemos hoje uma tecnologia que nós pudéssemos ingerir sem que nós tivéssemos aí o sódio, seria uma boa água. Se tivesse um filtro dessalinizador, era bom. Sim, nós temos essa tecnologia no mundo, sim. Mas ela não torna a água tão palatável e... Dá um déficit no paladar. Né? Exato. Então ainda não existe uma tecnologia que dê uma água do jeito que a gente imagina que seja a água do mar sem o sal, mantendo as características delas com os minerais essenciais, né? E a alcalinidade dela. Então fica uma água meio salobra, a água não fica muito boa nem para poder fazer alimentos e por aí vai. Quais são os biohacks mais simples e acessíveis? Por exemplo, a gente ter aí contato com a luz solar. Então nós somos como se fôssemos plantinhas de verdade. Então hoje a gente fica num ambiente confinado, muitas vezes no escritório. Você que trabalhou no ambiente corporativo, aquele pessoal que trabalha na unidade de terapia intensiva, aquele pessoal que trabalha no hospital, numa fábrica, muitas vezes ele não tem mais acesso à luz solar. É verdade. E a partir daí, o seu relógio biológico, a síntese da vitamina D, o seu corpo funcionar mais e melhor. Existe uma pesquisa que foi feita para analisar dentro da população hoje mundial quais eram mais longevos, mas não era só longevidade, mas sim uma longevidade com qualidade de vida. O que eles faziam com aquela idade avançada? Chegaram a duas regiões mais importantes, Sardenha na Itália e Okinawa no Japão. E lá os cientistas foram avaliar o que eles tinham em comum e por que eles chegavam naquela idade avançada, Isso. ainda trabalhando, ainda tendo qualidade de vida. Eles viram que a água era mais alcalina, a água era magnesiana, eles tinham hábitos saudáveis, andavam bastante descalço, tinham acesso a essa luz solar, então eles dormiam cedo, acordavam cedo, tinham uma boa alimentação. É louco, né? Então, quando a gente fala em biohackear o corpo, é a gente utilizar esses recursos naturais e tecnológicos a nosso favor. Então, a gente tem hoje como fazer isso. Um grande player esportivo, hoje eu acho que o maior do mundo, acabou de lançar um tênis chamado Mind, né? Com magneto, que se transformou aí num sucesso aí de mercado. Mas o que ele promove? Ele promove o quê? Uma melhor sinapse neural. Ele equilibra o nosso corpo através dos magnetos, porque o nosso corpo também é energia magnética. Então, eu sou de uma geração que eu brincava descalço na rua. Excelente. Terra. Meus filhos já vieram de uma geração que só usam tênis. Exatamente. Então, parece que as gerações vão se piorando. E você falou da longevidade, né? Existem lugares do mundo onde a longevidade é alta. Pessoa de 115 anos. Perfeito. E não estou falando de pessoas acamadas, estou pessoas saudáveis, Sim. conversando, tendo uma vida dentro das limitações da idade, uma vida ativa, essa coisa toda. Então vamos colocar aqui meio que um
Saúde integrativa, o que é isso? É a gente ver o indivíduo como um todo. Então, quando a gente busca longevidade, qualidade de vida, saúde, é a gente entender que não é só o nosso corpo, mas o ambiente que ele está inserido. Então, saúde integrativa busca aquele velho assunto. Não só tratar sinais e sintomas, mas também a causa de tudo aquilo que acaba fazendo com que a gente tenha menos saúde. Então, lembra que é o equilíbrio mente, corpo, espírito? Por que as pessoas vivem mais? Por que lá, em determinada região, as pessoas ficam menos doentes? Então, quando a gente vai buscar longevidade e qualidade de vida, a gente precisa entender como é que o nosso corpo funciona, quais os combustíveis que vamos dar, quais aditivos. A gente está falando bastante aqui, eu estou concluindo pelo que você está apresentando, eu achei muito interessante, até coisas que eu nem sabia que existiam, mas o que a gente precisa é mudar os hábitos que a gente adquiriu pela modernidade. Sim. Voltar um pouco ao passado na ação, na atividade. Andar descalço, pisar na grama, andar na areia, tomar sol, beber água de melhor qualidade, se alimentar melhor. Perfeito. Se suplementar, se for o caso, procurar um especialista. Porque, embora nós vamos dizer que a longevidade nessa geração já está... A idade média do brasileiro está aumentando. Mas não é só por causa, não é hábito, é muita coisa medicação, né? 30% da população hoje tem doenças crônicas. Sim. Qual que é a diferença da doença crônica para doenças não crônicas ou doença aguda? Crônica não tem mais cura, ela vai ter tratamento. Então, hoje, a gente estava falando de dores, né? E dor nas pernas. Às vezes as pessoas vão perguntar, ele tem dor na perna, por que está tratando a coluna? Né? A gente fala, por exemplo, do nervo ciático. Sim, sim. O nervo ciático nada mais é que um problema de coluna que irradia para a parte posterior da perna. Passa por dentro da coluna. Só que o que acontece em relação a esse problema? Hoje as pessoas, será que elas estão dormindo num lugar adequado? Será que esse problema de pinçamento nervoso do nervo ciático não é decorrente de um mau posicionamento e de uma noite não dormida? Porque o que acontece é quando a gente entende desses mecanismos, isso afeta a nossa saúde a ponto de a gente entender que o corpo, ele é um só. Então eu vou te dar um exemplo. Nós não estávamos falando de água? Quando você dorme, todos os seus anéis intervertebrais se reidratam durante seu sono. Por isso que a gente acorda até maior, mais alto. Durante o dia a gente vai andando e esses anéis vão desidratando e vai ficando menor. E é por isso que as pessoas referem dor nas costas no final do dia. Se eu me medir na noite, eu vou estar menor do que amanhã de manhã. Exatamente. E seu peso em pé é diferente do seu peso deitado. Aí, olha só. Que doido, que coisa interessante, cara. E aí as pessoas, elas nem se preocupam. Eu nunca abordei esse tipo de assunto com essa visão de equilíbrio, cara. Então, a homeostase vai ser o nome, se eu tivesse vou ter um neto, acho que eu vou botar o nome de homeostase. Porque é tão importante, cara, que é uma honra chamar homeostase. A gente entende que hoje é diferente o tratamento e o entendimento das pessoas em relação ao corpo humano. A gente não fala de, hoje, um assunto que está muito em voga no empoderamento? Uhum. O empoderamento é quando você tem o conhecimento e você usa ele com discernimento de escolha. Eu faço isso porque eu terei mais saúde, eu faço isso porque eu terei menos saúde. Então, quando a pessoa sabe, ela vai poder escolher melhor aquilo que ela vai fazer. Então, tomar o medicamento na hora correta, fazer uma suplementação se é necessário, e sempre estar bem orientada através do quê? Da informação que vai empoderar ela nessa questão da decisão de fazer aquilo ou não. Então, o que nós estamos discutindo aqui, senhores, são coisas novas, coisas que estão aí no paralelo e estão totalmente voltadas à qualidade de vida. Nós estamos discutindo aqui qualidade de vida, hábitos, essa coisa toda. Mas, assim, nós não estamos passando aqui nenhum conselho, não estamos falando para fazer nada. Procure seus especialistas para tratar desses assuntos. Porque existe até intoxicação por suplemento de vitamina. Não só suplemento, mas até água mata. Esse ar que nós estamos aqui, você sabia o que o oxigênio mata? Nós estamos aqui respirando em torno de 21% de oxigênio. Se fosse 100%, nós já estaríamos mortos. Então é um blend, Eu não vou conseguir fazer um podcast só um com você, cara. É muita coisa interessante. Agora, uma pergunta para você. Se saúde fosse uma construção, qual seria o alicerce dessa construção?
os pilares fundamentais, Isso. a gente primeiro entender, Vamos tentar mudar de hábito. Vamos lá. a gente primeiro entender que a gente não é só corpo. Então, desculpa te cortar, mas vou dar um exemplo que acho que vai ilustrar o que você vai falar. Você foi demolido e vai ser reconstruído. Não vai fazer a mesma construção. Quais são a melhor maneira de ser reconstruído hoje em dia? Primeiro é querer se reconstruir. Ok. Vou te dar o pilar. Hipócrates já falava, é impossível curar alguém que não quer ser curado, ou tratar alguém que não quer ser tratado. Quando a gente toma consciência de que a gente quer melhorar a nossa saúde, a gente precisa entender que existem pilares fundamentais da saúde. Primeiro, sono, hidratação, atividade física. A gente sabe que hoje a longevidade e a vacina para doenças está em relação à quantidade de músculo que você vai ter, principalmente no final da sua vida, né? Então, atividade física, alimentação, hidratação e o sono. É simples. Exatamente. Nós não precisamos ir estudar, procurar um mega médico. Nós estamos assim, a gente se afastou da natureza. Por conta das nossas atividades. Você deu 3 exemplos aí que, todo mundo sabe fazer, só não pratica. Vou te dar um exemplo. Você tem algum pet? Não, eu já tive, eu não quero mais. Então, mas um cachorro, por exemplo, você não ensina que ele tem que ficar naquele solzinho ali. É verdade. Você não fala para ele qual tipo de plantinha ele tem que comer. É como o cachorro e o gato se espreguiçam de manhã. Perfeito. Se alongam. Perfeito. Coisa que a gente não faz. Então, tudo isso, a gente olha para a natureza nos fala. A gente tem uma revista aberta à nossa frente com todas as coisas boas. Se você... É como aquela história. Pássaro não vai no restaurante por quilo. Ele se alimenta, ninguém botou comida para ele lá. O pessoal às vezes põe água com açúcar para beija-flor, está prejudicando o beija-flor. Aquela açúcar vai degradando a água, aquilo acaba fazendo mal para o passarinho. Então, assim, nós temos tudo que a gente precisa para viver bem. Lógico que a medicina é importante, evidente. Mas se a gente se cuidar, seguir os básicos, as coisas básicas, necessidades básicas, nós vamos usar a medicina, sim, no momento de necessidade. Não para resolver um problema que a gente não deixou crescer. A gente deixou crescer. Márcio, eu vou te falar uma coisa, cara. Biohack e homeostase vão entrar na minha vida como coisas importantes. Eu preciso até olhar meu filtro lá. Porque, aproveitando o gancho do filtro, dizem que aquele filtro de barro ainda é melhor que os outros filtros modernos. O famoso filtro São João. E o mais incrível é que ele é tecnologia brasileira. Então as pessoas não põem na pia porque é feio. Mas ele é melhor e superior do que alguns modernos que a gente vê, que a gente só olha o design. Então, mas ele tem algumas coisas que também não são tão boas, que é a questão do sódio. Mas perto dos outros, ele tem um destaque. Existem algumas coisas que a gente acaba descobrindo, como por exemplo, prata coloidal, que é antibactericida, que existem hoje nos filtros, que vão fazer com que essa simples tecnologia mate bactérias. Então, quando a gente fala aí da questão do equilíbrio, eu vou te dar uma definição que vai fazer todo sentido. Está tudo em equilíbrio. Do universo, do macro ao micro, das galáxias, a sua mitocôndria, está tudo funcionando em perfeita harmonia. Então, a partir do momento que a gente entende que tudo é equilíbrio, a gente procura também se equilibrar, porque nós somos dotados dessa capacidade de raciocinar. Então, nós aprendemos com a natureza e nós temos que ter a plena consciência de que nós fazemos parte dela e, através disso, buscar os recursos naturais para a gente poder se tratar, para a gente poder viver melhor. Se a gente entender que a Terra, a Lua, os satélites e o universo estão em harmonia, nós podemos nos considerar um universo. Exato. E nós precisamos copiar essa harmonia, porque está tudo em equilíbrio dentro do universo. Qualquer coisa pode desequilibrar aquilo. E nós somos o universo. Ainda carregamos o Espírito Santo dentro da gente, né? Que é mais complicado. Se você entender que você é um templo, que você é um universo, você tem que estar em equilíbrio. Hoje eu aprendi muito com o Márcio aqui. Mas, infelizmente, Márcio, o tempo ainda nos domina. E eu até te convido para um segundo podcast, porque agora todo mundo aqui vai ver esse podcast quando for ao ar e já vai ter muito mais,
Eu imagino os comentários que eu vou receber, você vai ver lá os comentários, e a gente vai poder... Eu gostaria de aprofundar tudo isso com você, Será um prazer. porque você foi muito gentil quando você topou esse convite, e nós conversamos um pouco sobre isso, e ele não entregou metade do que ele tem para falar. Isso aqui, vou dizer uma coisa, tem muita coisa aqui que a gente vai rever conceitos baseados no que o Márcio está falando. Porque ele está envolvido com a medicina, inclusive de UTI, essa coisa toda, dentro do hospital, essa coisa toda. Eu não vou deixar de falar uma história que ele me contou aqui sobre, não, sobre doentes tratando de doente dentro do ambiente doente. Isso eu vou deixar no ar para vocês, porque isso merece uma bela discussão. Márcio, eu vou pedir agora, você fica à vontade olhando para a câmera 2, para você passar alguma coisa que você queira falar que eu não te perguntei, ou algum conselho, para que as pessoas possam absorver mais ainda daquilo que você falou. Zé, saúde é o ativo mais importante que nós temos. E geralmente a gente só valoriza quando falta. A gente só valoriza quando está doente. E quando está doente, a gente quer correr atrás daquele prejuízo, né? E muitas vezes não consegue. A doença já está ali instalada. Então, hoje, o que eu poderia falar para esse seu público é que a gente não pode deixar faltar a saúde. Sem saúde, nós não temos dignidade. Sem saúde, nós não conseguimos viver com a nossa família e aproveitar o melhor da vida. Então, a vida é um presente. Esse Viva a momento vida! aqui, viva a vida, mas com saúde, Sim. com longevidade, com qualidade de vida. Entender que a gente precisa ter esse equilíbrio. E é isso que eu gostaria de passar, não só para as pessoas, mas também que elas entendam que a gente tem que cuidar da nossa saúde como o bem mais precioso realmente que a gente tem. Então, a prevenção é o caminho. Olha, esse rapaz aqui, ele me deixou bastante curioso e com vontade de chegar em casa e mudar hábitos mesmo, até rever alguns conceitos que eu carrego como definitivos. Então, ele não sabe, mas ele me abriu vários canais aqui de rever conceitos. Eu acho que vou jogar meu filtro no lixo, comprar um filtro melhor, procurar aquele rótulo que ele falou. Eu acho que vocês têm que aproveitar isso que eu aproveito, porque a ideia não é eu aproveitar, senão eu faria em casa com ele, estaria conversando num boteco com ele. Estou conversando com vocês para que vocês, que já me deram 150 mil visualizações aí no total durante um ano, aproveitem isso, revejam os seus hábitos, melhore sua qualidade de vida. A vida depende de vocês, a sua qualidade de vida é você que faz. Se você não fizer, a conta vai chegar. E aí você vai ver ser dependente, ficar no hospital, dar trabalho para a família, essa coisa toda, e você vai querer um copo de água e não vai conseguir alcançar, alguém vai ter que trazer para você. Isso deixa de ser qualidade de vida. Você vai poder levantar e pegar seu copo de água por muito tempo e beber aquela água, porque você sabe que aquela água é boa, ou qualquer coisa que você precise se alimentar, suplemento, você ir cozinhar, ter o prazer de fazer sua comida, e não precisar comer comida de papinha, ou sonda, ou seja o que for. Isso pode ser um caminho para quem não cuidar dos hábitos. Dr. Márcio Prado, eu estou muito feliz de ter convidado você para esse podcast. Eu acho que isso é uma coisa que mexe bastante com a vida das pessoas, e você traz um pilar que eu considero o mais importante: buscar qualidade de vida. Ok? Equilíbrio, homeostase. Isso aí. Biohacking, palavras que a gente não ouve com facilidade, e trouxe aqui para vocês. Esse é o Zé Café Podcast, buscando qualidade no que entrega e tentando passar para vocês, para que vocês aproveitem o que eu aproveito. Eu não sou egoísta em fazer isso só para mim, eu quero dividir isso com vocês. Aproveitem, curtam, compartilhem, e assim termina mais um Zé Café Podcast. Muito obrigado.